Boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Hoje à noite nós estamos iniciando o nosso culto com louvores, adoração, palavra e oração. Fique conosco. Que bom que você está com a gente, seja muito bem-vindo. Deus tem algo para realizar no seu coração. Enquanto você espera, compartilhe aí para os seus amigos. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, Jair Mioto e EQ Estreito Floripa. Assim você abençoa mais pessoas. E quando você puder, esteja aqui conosco. Bem-vindos. Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? O Espírito Santo está movendo neste lugar. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por favor, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 e 9. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 e 9. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode abrir no seu celular. Nós vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar, e Deus vai continuar agindo, operando nas nossas vidas nesta noite. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 e 9, diz assim: Então o rei da Síria enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? Amém? Deus abençoe, você pode sentar na presença de Deus. Glória a Deus. Queridos, antes da gente meditar na palavra, quero convidar você para fazer o nosso momento evangelístico online, pela internet. Você que tem o seu celular, pegue aí, por favor. Não é pecado trazer o seu celular no culto. Então você que trouxe o seu celular, pegue aí o seu celular, por favor. Você que está na sua casa também, que está conosco pelo YouTube e pelo Facebook, sejam muito bem-vindos. E você na sua casa, faça isso também. Você com o seu celular, vai lá no Facebook primeiro, na página PR de pastor, PR Jair Mioto, está sendo transmitido ao vivo o nosso culto. Então você no Facebook vai para essa página, aproveita e já curte a página. Se você não for nessa, pode ir na página EQ Estreito Floripa, também está sendo transmitido ao vivo, na página do Facebook. Também na página Pati, com THY, Pati Jair Mioto, também está sendo transmitido ao vivo. E nos 5 perfis Jair Mioto 1, 2, 3, 4, 5. Quando você achar a transmissão, você aperta só no compartilhar, aperta no curtir e aperta no compartilhar. Aí você compartilha no seu stories e depois você compartilha de novo aí no feed do seu Facebook. Aí todos os seus amigos vão poder assistir o culto ao vivo agora, ou vão poder assistir outro dia o nosso culto. Então vai ficar registrado, vai ficar gravado o nosso culto. E olha, muitas pessoas têm sido abençoadas através da internet assistindo o nosso culto. E você que está nos assistindo aí pela internet, você é convidado para estar conosco. Venha conhecer a nossa igreja, venha estar conosco aqui nas quartas às 20 horas e nos domingos às 19h30. Esteja conosco aqui para louvarmos a Deus, sermos abençoados. Depois que você foi no Facebook, vai também, por favor, no YouTube, no canal Jair Mioto, no YouTube. Se você não está inscrito, já se inscreve no nosso canal e compartilha também. Você pode compartilhar para os grupos do WhatsApp, por exemplo, né? Você pode compartilhar essa live nesta noite. Tem pessoas que às vezes ligam para mim e nós conversamos e pedem aconselhamento. E olha que coisa interessante, a gente conversa, orienta, ora, e eu digo para a pessoa assim: agora o seu caso específico, você assiste esse culto desse dia tal, que fala justamente sobre isso que você está vivendo. E a pessoa vai e assiste, porque ficou registrado lá na internet. Ficou registrado, ficou gravado. Então olha que ferramenta abençoada, né? E às vezes falo até para a pessoa seguir a gente lá no Instagram também. No Instagram a gente sempre está compartilhando coisas assim muito boas para o nosso crescimento. Também no Instagram da pastora Patrícia, do Lucas, você pode ser muito abençoado. Amém, meus irmãos? Olha só, chuva hoje aqui, né? E a previsão para amanhã é calor, 35 graus, 36 aqui. Glória a Deus. Queridos, mas olha só, esse texto é
algo que nós precisamos entender no nosso espírito e receber de Deus para as nossas vidas. Esse texto, essa palavra fala sobre como nós podemos ampliar a nossa visão, como alcançar visão além do alcance, visão além do natural, além do que nós estamos vendo com os nossos olhos físicos. E a Bíblia fala que aqui havia um grande problema. Diz a Bíblia que o profeta Eliseu, ele estava em Dotã. Dotã era o nome da cidade, ficava a uns 15 quilômetros da capital de Israel, que era Samaria. Lembra que tinha 2 reinos? O reino do sul, Judá, Jerusalém, era a capital. E o reino do norte, eles se dividiram, a capital era Samaria, no tempo do reinado de Jeorão. E Eliseu estava ali, ele foi cercado, ele e o seu moço Giazi, o seu ajudante, foram cercados, e toda a cidade, por um grande exército sírio, que vieram contra eles. Eles foram cercados, toda a cidade foi cercada por um numeroso exército da Síria, de homens, de carruagens, de carros, de cavalos. E quando Geazi desperta, ele vê aquela cena e ele fica apavorado. Ele diz: o que nós vamos fazer? Meus irmãos, e quantas vezes nós nos deparamos com notícias ruins, com realidades difíceis, com coisas que nos surpreendem e ficamos às vezes em pânico, ficamos desesperados, ficamos assustados e não sabemos o que fazer. Assim estava Geazi. Ele não sabia o que fazer, ele estava desesperado, assustado. Mas quando ele fala isso ao homem de Deus, a Eliseu, Eliseu tinha uma resposta certa para ele. Olha o que Eliseu diz. Eliseu era um homem de Deus, e ele diz no versículo de número 10, então Eliseu olhando para ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Olha só a frase do profeta. É algo, irmãos, que nós precisamos entender e gravar e incorporar na nossa mentalidade, na nossa maneira de ser, de agir, de pensar. Quando o profeta diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas como pode ser isso, se um exército inteiro havia cercado eles? Mas olha a sequência do texto, versículo 11. E orou então Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos deste moço, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Irmãos, olha o tamanho do alcance da visão espiritual de Eliseu. Aquele moço estava vendo com seus olhos físicos uma situação desfavorável, mas ele não estava vendo o que estava acontecendo no mundo espiritual. E eu digo a você, às vezes nós nos deparamos com lutas, com dificuldades, e parece que estamos derrotados, parece que não tem saída, mas eu digo a você, no mundo espiritual, muito mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. No mundo espiritual, o exército do Senhor está nos cercando para combater por nós, para pelejar por nós e para nos trazer a vitória em nome do Senhor Jesus. Veja só, na sequência do texto. Então Eliseu orou e aquele moço começou a enxergar além do alcance, além do mundo físico, e ele viu carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Na sequência, e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, Senhor, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Quer dizer, todo aquele exército ficou cego pelo poder de Deus na vida de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem a quem buscais. E os guiou até Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre agora a estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai.
Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu aos que tomasses prisioneiros com tua espada e o teu arco? Põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Queridos, olha só a revelação que está aqui nesse texto. No momento de luta, no momento de dificuldade, eles clamaram ao Senhor. Eliseu clamou a Deus, orou ao Senhor, e ele entendeu que o exército do Senhor pelejava por ele. Ele entendeu que em Deus estava toda a solução, em Deus estava a resposta. Quando nós oramos, Deus se manifesta. Mas observe que nesse texto, 3 vezes, Eliseu é chamado de homem de Deus. Deus ouviu a oração dele. E eu pergunto, como nós somos chamados? Como nós somos conhecidos? Lá no nosso trabalho, lá na faculdade, lá na nossa casa, lá na nossa vizinhança. Deus atendeu a oração de Eliseu, porque Eliseu era um homem de Deus, ele era conhecido como homem de Deus. Será que nós, como cristãos, somos conhecidos como pessoas de Deus? Ou lá no nosso bairro a gente é conhecido como aquele encrenqueiro, aquele brigão, aquele que grita com a esposa, com os filhos, ou aquele que não paga as contas, aquele que compra e não paga, aquele que fica devendo uma vela para cada santo, ou seja, fica devendo para todo mundo. Será que nós somos conhecidos como homens e mulheres de Deus? Ou somos conhecidos por uma outra má fama? Eliseu era um homem de Deus, por isso quando ele orou, o exército de Deus se colocou à disposição dele. Então veja, queridos, nós precisamos ter esse preceito da nossa vida. Quando somos pessoas de Deus, nós temos crédito na nossa oração. Quando somos pessoas tementes a Deus, pessoas que honram a palavra do Senhor, pessoas que procuram viver uma vida reta, íntegra, de santidade, de consagração. E eu não estou falando aqui de perfeição, porque igreja não é lugar de perfeição, igreja é lugar de aperfeiçoamento. Quem aqui está sendo cada dia mais aperfeiçoado em Deus? A Bíblia diz: venha como você está, mas não diz permaneça como você está, porque quando a gente vem para Jesus, muitos vêm de uma vida miserável, de roubo, de mentira, de adultério, de prostituição, mas a cada dia nós somos transformados e santificados pelo Senhor, pelo Espírito Santo. A cada dia somos aperfeiçoados, e aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que se prostituía não prostitui mais, aquele que se corrompia não se corrompe mais, porque nós passamos a ser uma nova criatura, passamos a ser homens e mulheres de Deus. Glória a Deus. Que sejamos como Eliseu, que 3 vezes nesse texto é citado como homem de Deus. Então veja, meus queridos, esse exército veio contra eles. Por quê? Porque o rei da Síria, algumas vezes, ele tentava atacar Israel, e quando o rei da Síria tentava armar uma emboscada para Israel, Deus revelava para Eliseu, e Eliseu avisava o rei de Israel. Eliseu chegava e dizia: olha, não vá por aquele caminho, porque lá vai ter uma cilada. Aí o rei da Síria ficou sabendo disso, preocupado. Como que o rei de Israel sabe de todos os nossos planos, sabe de todas as nossas ciladas para ele? Tem um espião aqui no palácio? Mas os servos dele disseram: não tem espião não, rei, é o profeta Eliseu, que ele, quando nós criamos um plano, um projeto contra Israel, o que você pensa e planeja lá na sua cama, Deus revela para ele e dá livramento para Israel. Eu quero dizer para você, quando você é de Deus, irmão, Deus revela para você até as estratégias do inimigo, até as ciladas de Satanás contra a tua vida, Deus revela para você. Eu já tive experiências com Deus, estou na igreja desde os 10 anos, são 40 anos de igreja. Eu já tive experiências com Deus, de Deus mostrar para mim o que estava acontecendo.
Eu orar e perguntar a Deus: Senhor, o que está acontecendo? Por que aconteceu isso? Por que essa indisposição do fulano? Por que essa situação? Por que aquela situação se encaminhou para aquilo que não era para ser? E Deus mostrar para mim o que está sendo tramado, o que está sendo arquitetado por adversários, por pessoas invejosas, por inimigos, até por pessoas contrárias, e Deus mostrar o que estava acontecendo, a tal ponto de eu chegar para as pessoas e saber o que estava acontecendo. E eu digo para você, quando você é um homem e uma mulher de Deus, você pode orar, pode pedir a Deus: Deus, me mostra o que está escondido, me mostra onde é que tem rede armada contra a minha vida, e Deus vai te mostrar, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar discernimento, e toda ferramenta preparada contra você não vai prosperar em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Vale a pena ser homem e mulher de Deus. Deus mostrava para Eliseu, Deus mostrava para ele o que estava acontecendo. Então o rei ficou indignado e mandou um exército atrás de Eliseu. Veja só, era uma tarefa simples, um exército inteiro para prender um homem. Olha só, se Eliseu não estava certo no seu raciocínio. Por que Eliseu de pronto ele disse: mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com o inimigo? Por quê? Se para prender uma pessoa de Deus precisou um exército inteiro, imagina o poder e a unção que há na vida de alguém que teme a Deus. E eu quero dizer para você uma coisa: a Bíblia Sagrada diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu quero dizer uma coisa para você: as nossas armas são muito mais poderosas do que as armas do mundo. As nossas armas são espirituais, é a oração, é o clamor, é o jejum, é a meditação na palavra. Quando nós oramos, o inferno retrocede. Quando nós nos consagramos diante de Deus, o mal tem que sair, o inimigo tem que retroceder, porque muito maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Esse é o poder que Deus dá aos seus servos, à sua igreja. Então Deus, ele é todo onisciente. Ele mostrava para Eliseu, Deus é o onipotente, ele continuava no controle. Por isso que Eliseu não temeu. O servo chegou: ai meu Deus, o que vai ser de nós? Eliseu na maior tranquilidade, na maior calma. Irmãos, outro dia eu vi um texto, acho que até vou publicar um dia, que diz assim: eu descobri que a calma é um superpoder. E quando você fica calmo, quando você fica sereno, você não perde o raciocínio. Se você não gerencia as suas emoções, e você fica desesperado, você fica apavorado por qualquer situação, você faz uma tempestade num copo d'água, é bem provável que você vai criar problemas maiores do que aquele que a realidade está trazendo. Mas Eliseu aqui estava calmo e tranquilo, porque ele sabia o Deus que ele servia. E eu quero dizer a você: vem lutas, vem problemas, aquieta o teu coração. Até porque você nervoso, você não raciocina direito. Você nervoso, irritado, o que acontece? Você fica ansioso, você fica agitado, você perde noção das coisas, você perde a lucidez. Então fala para quem está perto, quem está longe de você assim, fala assim: ó, calma, aquieta o teu coração. Fala assim: calma, 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 não se precipite. A pressa é inimiga. E tem a ver esse ditado, irmãos. Quando nós fazemos as coisas apressadamente, sem pensar, sem refletir, é bem provável que vai dar errado. Eu não estou falando para você ser moroso, eu não estou falando para você ser lerdo, eu não estou falando para você ser uma pessoa sem atitude. Seja pessoa de atitude, pessoa assertiva, mas medite no que você vai fazer, com calma, reflita, não reaja às situações de maneira desesperadora. Nós, quando organizamos o encontro com Deus aqui, eu sempre dou uma orientação para quem vai trabalhar, para a liderança. Eu digo para eles assim: haja o que houver, vocês devem se portar como se tudo estivesse dentro do cronograma, porque tudo está no controle de Deus, nada saiu do controle de Deus. E a Bíblia diz que todas as coisas conjuntamente
contribui para o bem daqueles que servem a Deus. Quem serve a Deus aqui? Então tudo contribui para o teu bem. Vem dificuldade, vem luta, é Deus testando a tua fé, a tua confiança nele. Haja com sabedoria, mas não se precipite, não se desespere, calma no teu coração. Salmo 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o teu coração, confia no Senhor. Olha a confiança de Eliseu. Enquanto o servo estava desesperado, Eliseu já de pronto disse: não temas, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E eu digo a você, nós com Deus já somos maioria. Você com Deus já é maioria. Até porque quando o inimigo caiu lá do céu, ele caiu, ele foi precipitado, foi vencido, foi jogado, foi lançado fora, ele levou 1/3 dos anjos. Isso quer dizer que se ele levou 1/3, quer dizer que 2/3 estão trabalhando pelos que servem a Deus, estão cooperando conosco. Então para cada inimigo que se levanta, tem 2 ao nosso favor. Maior é Deus que está conosco. Você precisa entender isso, o tamanho do poder que Deus nos dá para exercer autoridade no nome de Jesus, para profetizar, para declarar, para orar, para expulsar demônios, para repreender, para declarar cura, perdão, declarar salvação, livramento. Deus deu à igreja esse poder. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Deus é onipotente, Deus é soberano, Deus protege os seus filhos, aqueles que creem no seu poder, na sua graça. Então quando o exército cerca Dotã, e Dotã, irmãos, me faz lembrar da história de José. Lembra José do Egito? Quando ele foi procurar os seus irmãos, ele não encontrou. E quando ele estava voltando para o seu pai, ele encontrou alguém. A Bíblia não diz quem, uma pessoa. Olha só, uma pessoa ele encontrou. E ele disse: eu não vi os meus irmãos. Engraçado, aquela pessoa sabia: eu vi, eles estão lá em Dotã. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de José. José tinha que ir para Dotã, e mesmo sabendo que lá, Deus sabendo que lá os irmãos iam trair ele, iam jogar ele lá no poço, mas tudo fazia parte do propósito e do projeto de Deus. Agora, aqui em Dotã, Giazi viu cavalos e carros de fogo. Em Dotã, José não viu nada. José não viu cavalo nem carro de fogo. O que eu quero dizer para você com isso? Que a fé não é por vista, nós andamos é pela fé e não por vista. Então, querido, se você está vendo ou se você não está vendo, creia, confie, porque Deus está ao seu redor, o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor, Deus está pelejando por você. Quando você está aqui na casa de Deus, quando você está assistindo lá na sua casa, Deus está trabalhando por você, creia. Então olha só, havia essa crise, essa dificuldade, esse desespero na vida de Giazi, mas o profeta vem e traz uma resposta. Ele ora a Deus. Quando ele ora, ele levanta a sua voz e ele começa a orar, e ele diz o texto no versículo de número 10: e orou Eliseu e disse: Senhor, olha o poder da oração. Quando vem a luta, quando vem a dificuldade, ora, querido. Quando nós não éramos de Jesus, quando vinha a luta, quando vinha um problema, o que a gente fazia? A gente partia para cima, para a briga. Eu não sei você, mas na minha casa onde eu fui criado, quando vinha qualquer problema, dava briga ou dava morte, porque era briga, era confusão. Eu antes de vir para a igreja, eu tinha no meu nariz 10 fraturas, irmãos. Quando eu fui fazer a cirurgia do nariz, eu já tinha mais de 20 anos quando fiz a cirurgia. Quando eu fui fazer a cirurgia, o médico encontrou 10 fraturas. Era toda de brigas que eu tinha feito antes de vir para Jesus. Pensa, com 8, 9, 10 anos, eu resolvia tudo na pancada. A maioria das vezes mais apanhava do que batia, né? 10 fraturas eu tinha. Então por quê? Porque nós costumávamos resolver assim, na grosseria, na pancada. Depois que a gente veio para Jesus, irmãos, como é que a gente resolve? Na oração. O que Eliseu fez? Aquele moço estava desesperado, ele orou. Olha o poder da oração. Quando nós oramos, Deus pode abrir os nossos olhos para ver o que está acontecendo no mundo espiritual. Deus pode nos advertir de onde o inimigo vai atacar. Deus pode abrir os nossos olhos para ver a realidade espiritual. Deus pode ampliar a nossa visão. Às vezes nós estamos olhando só o mundo físico,
e não estamos vendo o que está acontecendo no mundo espiritual, no invisível, no mundo espiritual. Deus quer abrir os nossos olhos para nós enxergarmos esta realidade do que acontece. Quando nós oramos, Deus faz o impossível acontecer na nossa vida. Ele mostra que Ele está conosco para nos abençoar, para nos fortalecer. Ele responde a nossa oração. Quando nós nos voltamos para Ele, Ele revela a sua vontade, Ele nos dá visão além do alcance. Nós enxergamos além do que os nossos olhos podem ver. Nós precisamos muitas vezes olhar o que está acontecendo, não só no mundo espiritual aqui, mas o que está acontecendo fora do alcance da nossa visão. Às vezes tem um monte de coisas acontecendo, pessoas armando situações contra você, e se você orar e clamar, Deus vai te mostrar, Deus vai abrir os teus olhos para mostrar o que está acontecendo, e vai te dar sabedoria, para você saber como agir, para você ter discernimento de como agir nesses momentos. Deus vai ampliar a sua visão, e você vai ter foco. Irmãos, tudo aquilo que nós focamos cresce, expande. Se Geazi ficasse só olhando para o exército inimigo e não se voltasse para Deus, não deixasse Deus abrir os olhos dele para enxergar a realidade do mundo espiritual, ele estava apavorado, ele estava ansioso, ele quem sabe ia morrer só de medo da situação. Então nós precisamos focar no mundo espiritual, focar na oração, focar em Deus. Às vezes você pensa, esse problema é tão grande. Não, grande é o teu Deus. Essa dificuldade é enorme. Não, enorme é o meu Deus. Isso é um exercício diário que nós precisamos fazer. Quando nós entendemos que tudo vem de Deus, tudo é dele, por ele, para ele, nós mudamos o foco da nossa vida. Quantas vezes em situações da minha vida eu achava que o problema era o fulano, era o ciclano, era o beltrano. Quando eu entendi que tudo dependia de Deus, eu passei a focar nele. Você quer ver um exemplo? Moisés, ele estava liderando 3 milhões de pessoas. Você pensa, 3 milhões de pessoas, para uma pessoa liderar, deve ser difícil, não é? E o que esse homem fazia? Numa determinada ocasião, ele ficou 40 dias orando e jejuando. Ele voltou, deu um problema. O que ele fez quando deu aquele problema? Ele voltou e ficou mais 40 dias orando. O que eu quero dizer para você com isso? Onde Moisés resolvia as situações? Ele resolvia em oração, buscando a Deus. Quando você trabalha, você está trabalhando, mas quando você ora, Deus está trabalhando para você. Deus está agindo na tua vida. Por isso que quando você vem para a igreja, quando você vem para a casa de Deus, às vezes você não faz ideia do que está acontecendo no mundo espiritual. Está acontecendo uma guerra, uma batalha sendo travada, o inimigo tentando arrebentar com a sua vida, colocando ciladas, estratégias para te derrubar, para te afastar dos caminhos de Deus. Quando você vem para a igreja, o Espírito Santo está agindo na tua vida, os anjos de Deus estão te cercando, Deus está trabalhando, o Espírito Santo trabalhando, convencendo o teu coração, transformando a tua mente, ampliando a tua visão, e você sai renovado, fortalecido. O inimigo sai debaixo dos teus pés, porque Deus te dá vitória, mas algo no mundo espiritual está acontecendo que você não enxerga. Então peça para Deus abrir os teus olhos. Por isso que o inimigo faz de tudo para você não vir na igreja, para você não orar, para você não meditar na palavra, para você não buscar a Deus. Ele faz de tudo, coloca más companhias, coloca coisas para te atrair, para te seduzir. Por quê? Porque ele quer te afastar do propósito de Deus. Há uma batalha no mundo espiritual pela tua alma, há uma batalha no mundo espiritual, Deus e o diabo lutando. Por isso que quando nós viemos para a igreja, quando nós clamamos, quando nós estamos na casa de Deus, a proteção de Deus começa a nos cercar, o inimigo começa a ser vencido, você começa a se desvencilhar de todo vício, de toda obra maligna, e a visão
visão, a unção vai sendo ampliada na tua vida, Deus vai te dando poder, e toda obra das trevas, Deus traz a luz, e você ora, você age, você reage, Deus te dá poder, autoridade, Ele começa a transformar a tua casa, a tua família, o teu trabalho, as coisas começam a acontecer, as portas começam a se abrir, porque Deus vai na frente te dando vitória. Aleluia! Então nós precisamos entender isso, irmãos. Então muda o seu foco, foca em Deus, foca no Senhor, concentra a tua visão em Deus. Às vezes a gente fica correndo a vida toda atrás do vento, atrás de coisas que não trazem resultado. Quantas pessoas que às vezes ficam a vida toda correndo, às vezes até em coisas boas, no trabalho, nos estudos, e entenda, trabalhar é importante, temos que trabalhar, mas às vezes a pessoa trabalha 18, 20 horas por dia, e não tira uma hora para Deus. O trabalho afasta a pessoa de Deus, gasta a saúde, perde a saúde, para ganhar um troquinho, depois vai ter que gastar o dinheirinho para recuperar a saúde que perdeu, fazendo tudo acima, excessivamente do que podia. E entenda isso, nós temos que trabalhar, e trabalhar bastante, se esforçar, mas nada pode tomar o lugar de Deus. Se nós trabalharmos 6, 7 dias por semana, negligenciar o dia de descanso que Deus nos fala na sua palavra, 6 por 1, pelo menos um dia de descanso, de buscar o Senhor, aí o que vai ser da nossa vida espiritual? Só correr atrás do vento, atrás de coisas, e Deus, e a obra do Senhor? Então, querido, trabalhe, estude, mas coloca Deus em primeiro lugar. Ah, pastor, não é fácil, meu irmão. Deixa eu falar para você. Se eu falar para você da minha vida, Senhor Jesus, se eu falar para você quantas funções, quantas coisas eu faço, mas prioridade na minha vida é a obra de Deus. Nessa pandemia, eu acho que só teve um culto que eu faltei, que é um dia que eu fui pregar em Joinville, numa quarta-feira. Nesses 7 meses de pandemia eu não faltei um culto. Eu estou aqui na casa do Senhor. Ah, pastor, mas o Senhor tem isso aqui. Mas olha só, deixa eu falar para você. Quando eu estava na faculdade, para você ter uma ideia, eu trabalhava da 00:30 até as 7 da manhã, no setor de processamento do Banco do Brasil. Dormia das 7 ao meio-dia, às vezes das 8, às vezes nem conseguia dormir direito. À tarde eu fazia o ITQ, à noite fazia a faculdade, e todo sábado e todo domingo eu estava na igreja. Sábado era reunião de jovens, das 6 às 8, das 5 às 7 eu estava lá. Domingo tinha escola dominical, de manhã eu estava lá. Tinha culto à noite, eu estava lá. Eu não perdi um culto, e às vezes ainda eu matava a faculdade para vir no culto, porque a prioridade da minha vida, desde que eu vim para Jesus com 10 anos de idade, sempre foi Jesus. Eu sempre trabalhei muito, estudei muito, mas a prioridade da minha vida é a igreja, é Deus, é Jesus. Eu nunca negligenciei a obra de Deus por causa de trabalho e de estudo. Trabalho não afasta ninguém de Deus, faculdade não afasta ninguém de Deus, é só questão de priorizar. Então trabalhe bastante, se esforce bastante, mas nunca perca o foco do mundo espiritual. Deus abriu a visão daquele moço para ele olhar o que interessava para Moisés. Ficar ali 40 dias resolvendo briguinha do povo, coisinha do povo, ou ficar 40 dias ouvindo Deus, que depois a liderança Deus dava para ele. É estar com Deus. Jesus, quantas vezes ele ficava, atendia as multidões, se retirava para orar, para se encontrar com Deus, se encontrar consigo mesmo. Querido, não negligencie a tua vida espiritual, não negligencie a tua vida com Deus, a casa de Deus. Vem para a igreja, você que está aí nas redes sociais, se você não tem nenhum sintoma de nada, vem para a casa de Deus. Nós estamos numa retomada segura, num novo tempo, e eu digo para você, vale a pena servir a Deus, vale a pena buscar o Senhor, vale a pena estar na casa de Deus, porque Ele vai abrindo os nossos olhos, e aí você vai ver Deus agindo na tua casa, Deus restaurando o teu casamento, porque Ele vai transformando você, Ele vai fazendo uma obra no teu coração, Ele vai te santificando, Ele vai transformando a tua mente. Aí você vai ver Deus agir nas tuas finanças, você vai ver Deus agir no teu colégio, na tua faculdade, na pós, você vai ver Deus agir no mestrado, no doutorado, você vai ver Deus te dar sabedoria para criar empresa, para criar startup, para operar na bolsa de valores, para criar um MEI. Deus vai te dar capacidade, porque em primeiro lugar você vai estar olhando e focado em Deus, no mundo espiritual, e as demais coisas Ele vai fazer acontecer.
Veja que Eliseu, ele redirecionou a visão de Geazi. Tira os olhos do inimigo das coisas erradas, tira os olhos do pecado, daquilo que atrapalha, olha para Deus. Tem esse problema, tem aquele, legal, não estou negando, tem esse problema, mas eu vou na fonte, eu vou buscar quem resolve, eu vou clamar, eu vou vir para a igreja na quarta-feira, no domingo, eu vou meditar na palavra, eu vou fazer 1 hora por dia. Lembra do virou nosso chavão aqui, o poder de 1 hora por dia com Deus. Com 1 hora por dia com Deus, Deus vai render o dia inteiro. É ou não é verdade, gente? Porque Ele vai desfazendo toda a obra do mal. Eliseu fez isso, ele orou e redirecionou a visão de Geazi. Ele começou a enxergar o mundo espiritual, ele começou a enxergar aquilo que realmente importava, e a força de Deus veio sobre ele para vencer as guerras, para superar toda barreira, todo obstáculo. Deus abriu os olhos espirituais de Geazi e ele passou a confiar no Senhor. E olha o que Eliseu fez, ele orou de novo, e todo aquele exército ficou cego. Eu quero dizer para você, querido, você na mão de Deus, Deus tira a força do inimigo. Você na mão de Deus, Deus cega o inimigo, e você vai passar, e a seta do maligno não vai te atingir, porque Deus vai fazer o inimigo ficar cego, ele não vai te enxergar, porque Deus vai te proteger. Você vai estar escondido no esconderijo do Altíssimo. Ele protege, Ele guarda os seus. Então vale a pena servir a Deus, buscar ao Senhor. Deus fecha os olhos do inimigo, Deus tira a força do inimigo, Deus confunde o inimigo, mas Deus abre os olhos dos seus servos. Quem é servo e serva do Senhor aqui? Que Deus possa abrir os nossos olhos nessa noite, que Deus possa nos fortalecer. E quando Eliseu deixou todo aquele exército cego, ele conduziu eles. Imagina, todo o exército tateando assim, 15 quilômetros de caminhada, chegaram no meio de Samaria. Aí ele orou: abre os olhos, Senhor. Quando eles viam, estamos aqui no meio de Israel, no meio de Samaria, vamos ser mortos. Eu disse não. Falou para o rei de Israel: faz um banquete para eles. Olha a graça, a misericórdia. Irmãos, o inimigo que queria todo o mal para eles, mas o que Eliseu fez? Pagou o mal com o bem. Eliseu já tinha vencido a guerra, ele já tinha vencido, pagou com o bem, deu um banquete para eles, mandou eles embora. Eles chegaram lá na Síria, falaram: aí, trouxeram Eliseu, o que foi? Eles falaram: rei, aconteceu assim, assim. Imagina o rei da Síria se apavorado. Foi isso? Um homem só fez isso? Um homem crendo nesse Deus de Israel aí? Foi. E não matou vocês? Não. Deu um banquete, mandou a gente embora. Sabe como é que termina o texto? Dizendo que durante aquele período não houve mais guerra da Síria contra Israel, porque a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, é no mundo espiritual, contra principados e potestades e toda a força do mal. Às vezes você pensa que é a sua esposa que está ficando irritada contra você, que é os seus filhos. Não, às vezes é o inimigo que inclina o coração dos clientes para ficar contra você. Às vezes é o inimigo que inclina o coração do patrão para ficar contra você. Sabe o que precisa? É você abrir os olhos, orar a Deus, e Deus vai reverter toda a situação. Você não vai precisar fazer inimigo, você não vai precisar se vingar. Entrega para Deus, perdoa aqueles que te ofenderam, porque a batalha não é tua, a batalha é do Senhor. Quem quer que Deus abra os seus olhos para essa realidade hoje, fica em pé no seu lugar, e eu quero orar com você nessa noite, para que a partir de hoje, você mude o seu foco, muda a sua visão, querido. Olha para Deus, olha para Jesus, vem buscar do Senhor. Você que está em casa, vem para a casa de Deus, vem buscar do Senhor, vem buscar em Deus. Faça lá na sua casa o seu tempo com Deus. Tenha aquele temor, aquele respeito, aquela honra com Deus. Senhor, estou aqui diante de Ti. Senhor, eu vou fazer um negócio. Quantas vezes, às vezes não dá tempo da gente fazer uma oração formal. Faz como Neemias. Neemias chegou diante do rei, e o rei perguntou para ele: o que está acontecendo? E ele na hora orou a Deus: Senhor, me dá sabedoria. Orou em espírito, se voltou para Deus, orou na sua mente, no seu coração. Busca o Senhor, abre os teus olhos. Senhor, diga assim: Senhor, abre os meus olhos espirituais para entender, para saber como agir, como falar, e você vai ver o poder de Deus agindo na tua vida. Levanta as suas mãos, eu quero orar por você. Você que está na sua casa, eu quero orar para que Deus abra os seus olhos, para que você possa enxergar. Às vezes você está indo por um caminho e você não está sabendo. Olha o que eu vou dizer aqui:
Você não está sabendo que o inimigo armou um laço para você lá nesse caminho. Não é nesse caminho não que te afasta de Deus, que te afasta da presença do Senhor, que te afasta da casa de Deus. Não é por esse caminho que te afasta da tua família, não, querido. Deixa Deus abrir os teus olhos hoje. Levanta as suas mãos, antes da gente orar por curas e milagres, vamos orar para Deus abrir os nossos olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, como o Senhor fez um dia na vida de Giase, meu Deus, nós oramos agora para que o Senhor abra os nossos olhos. Pai, abre os olhos dos teus filhos, abre os olhos da tua igreja, Pai, para entender, meu Pai, para discernir no mundo espiritual, para ver, meu Deus, as armadilhas do inimigo, para ver as armações feitas no mundo espiritual contra eles. Pai, te levanta em nosso favor. Espírito Santo de Deus, age nas nossas vidas, meu Deus, que nós possamos contemplar, cavalos e carros de fogo ao nosso redor, que nós possamos contemplar os teus anjos aqui na tua igreja, Pai, militando pelos santos, por aqueles que se hão de salvar. Meu Deus, abre os nossos olhos, derrama do teu poder, da tua unção, para que possamos compreender que a peleja é tua, que a batalha é tua, não é nossa, que a nossa batalha é em oração, é estar na tua casa, é ser fiel, é te servir, e as demais coisas o Senhor vai fazer. Vem, Espírito Santo, nós queremos priorizar, Pai, o teu reino, a tua casa, Pai. Move, Espírito Santo. Começa a orar agora pelo teu milagre. Começa a abrir a tua boca, querido. Deus está aqui abrindo os teus olhos. Deus é maior do que esse problema. Deus é maior do que a doença. Deus é maior do que a enfermidade. Deus é maior do que essa crise de pandemia. Deus é maior do que essa crise financeira. Começa a abrir a tua boca agora. A igreja orando agora, faz a tua oração, faz o teu pedido. Eliseu orou, ora agora. Cadê os homens e mulheres de Deus que vão orar agora? Ora, querido, abra a tua boca. Você aí na sua casa, ore agora. Faz a tua oração em nome do Senhor Jesus. Peça que Ele venha agir, peça que Ele venha operar. Abra a tua boca. Há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem Espírito Santo. Pastor Leandro, vamos caminhar nos corredores, abençoando as pessoas, pastores aqui, em nome de Jesus, Pai. Abre os nossos olhos, Pai. Nós queremos vencer toda obra do mal. Nós nos levantamos em oração, nós nos levantamos em clamor agora, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. Meu Deus, fecha os olhos do inimigo, tira a força, meu Deus, do inimigo. Meu Pai, move com teu poder, confunde o inimigo. Toda obra maligna preparada contra os teus filhos seja desfeita agora. Toda obra maligna, toda ferramenta preparada contra os teus filhos seja agora anulada, destruída. Toda raiz maligna do mal seja arrancada agora da vida dos teus filhos. Meu Deus, move com teu poder, move com tua unção. Eu libero agora uma palavra de milagre. Meu Deus, muda o rumo da vida deste homem, muda o rumo da vida desta mulher. Pai, meu Deus, coloca no teu trilho, no teu propósito, que o Senhor vá na frente, despedaçando com todas as cadeias, com todos os grilhões. Toca, meu Deus, com teu poder. Meu Deus, vem agora a cura divina sobre esse teu filho. Cura, meu Deus, agora. Recebe a cura agora da coluna, recebe a cura agora dos rins, recebe a cura do fígado agora, em nome do Senhor Jesus. Recebe a cura agora de toda úlcera, de toda gastrite. Meu Deus, toca agora, Senhor, no estômago desse homem. Meu Deus, arranca, meu Pai, toda ansiedade, todo desespero. Arranca, meu Deus, vem agora a calma, a tua paz sobre a tua igreja, sobre os teus filhos. Meu Deus, dá força, dá vigor, dá disposição, que essa pessoa durma bem, acorde motivada, alegre. Meu Deus, move com teu poder. Eu libero uma palavra de perdão, haja perdão dos pecados, meu Deus, de toda obra maligna seja expulsa em nome de Jesus. Move sobre os teus filhos, Pai, derrama da tua bênção, da tua graça. Recebe o teu milagre, querido. Recebe da bênção de Deus sobre a tua vida. Recebe do poder de Deus agora. Abra a tua boca em louvor, em adoração.
Recebe poder de Deus. O Senhor está abrindo os teus olhos, para te dar sabedoria para gerenciar as tuas emoções, para gerenciar as tuas finanças, a tua família, os teus negócios, para colocar as coisas em ordem na tua casa. Recebe agora poder de Deus, recebe poder de Deus. Abra a tua boca em oração, abra a tua boca agora. Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Declare, diga que você crê. Eu creio. Creio que tu és a vida. Receba a vida. Oh Deus, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, Pai. Vem Espírito Santo, teu poder, tua unção, capacita os teus filhos, abre as portas, meu Deus. Move o Espírito Santo com teu poder. Nada é impossível. Ore, querido, enquanto você ora, Deus está guerreando por você. Enquanto você louva, Deus está indo à tua frente. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Coloque as tuas mãos sobre os teus olhos agora e diga assim: abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Pai. Quero contemplar, meu Deus, teu poder, tua unção na minha vida. Levanta as tuas mãos e adore a Deus agora. Adore ao Senhor. Nada é impossível. Nada é impossível. Ele está abrindo portas. Oh, a luz de Deus está resplandecendo nas trevas. Oh, toda obra da inveja contra a tua vida está caindo por terra agora. Toda obra da inveja está caindo por terra. Oh, é Deus que te protege, é Deus que te guarda, é Ele que te mantém em pé, é Ele que te cura. Recebe agora a cura, recebe o milagre. Ele entra agora com provisão nas tuas finanças. Aquieta o teu coração e louva ao Senhor pelo teu milagre. Diga: eu creio. Diga: eu creio, eu creio, eu creio. Diga: eu creio, eu creio. Ora, querido, abra a tua boca. Diga: eu creio, Senhor. Aleluia. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tu. Receba o poder de Deus. O Senhor te restaura, te renova, te fortalece. Oh, Ele fortalece a tua mente, teu coração. Ele amplia a tua visão além do alcance. Ele abre os teus olhos hoje para discernir, para decidir com sabedoria. Creio que não há outro igual a ti. Diga: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Quem Deus fez uma obra na sua vida hoje aí? Olha, você pode ter entrado aqui carregado com tanto problema, tanta coisa. Eu digo para você, Deus fez uma obra. Quem está muito mais abençoado agora aqui? É a unção de Deus na tua vida. Todo pensamento maligno Deus arrancou. Todo pensamento de derrota, de fracasso, Ele encheu teu coração, Ele ampliou a tua visão hoje. Que bom que você esteve conosco no nosso culto nessa noite. Eu tenho certeza que a palavra impactou o seu coração. Você foi tremendamente abençoado como nós fomos. Que Deus abençoe sua vida durante esta semana. Que Deus ilumine a sua vida. Sim, queridos, e não esqueçam, compartilhe esse vídeo, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, e se inscreva nas nossas redes sociais, Jair Mioto e IEQ Estreito Floripa. Siga-nos, sempre trazemos um conteúdo, algo de Deus para o seu coração. E lembre, nós estamos aqui toda quarta, às 20 horas, e todo domingo,
às 19h30. Assista as nossas lives e quando você puder, venha conhecer a nossa igreja. Um beijo no seu coração, valeu! Deus abençoe.